o senhor falou muito na questão da celeridade do julgamento, né? Mas quais outros impactos o senhor consegue identificar após a aprovação dessa? Eu acho que o maior impacto, eu ia falar dignidade, né? Porque quanto mais você ganha, né? Então você tem, do salário mínimo a gente sabe que não dá para poder abarcar tudo que a Constituição prega que ele deveria abarcar, né? Lazer, entretenimento, alimentação. Então, essa é a primeira coisa, eu ia falar dignidade, mas eu acho que a primeira coisa é a sensação de justiça. E por que eu estou falando de sensação de justiça? Porque nós temos vários casos de pessoas que tiveram o pico da sua vida economicamente ativa antes do Plano Real. Pessoas que trabalharam no Polo, pessoas que trabalharam no aeroporto na Varig. O meu pai, por exemplo, trabalhou na Varig. Salários altíssimos na época, na década de 80, no começo da década de 90. E depois ele foi para outro caminho e o salário mudou. E aí a pessoa chega no meio do jogo sendo jogado, né? Porque a previdência da gente é assim, né? A regra do jogo muda você jogando. Uhum. E aí eu não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, porque realmente é um jogo eterno, né? A previdência. Então, uma hora ela vai ter que mudar a regra do jogo com alguém jogando. Aí mudou a regra do jogo e ele olhou para trás e disse assim, poxa, mas aqueles salários que eu tinha na Varig que eram ótimos, não, agora você não pode mais utilizar ele, porque a regra do jogo mudou e o cálculo da aposentadoria não pode. E ele já ficou mais velho. E ele já não conseguia mais um emprego que pagasse o salário que ele pagava quando ele era jovem. Sim. E isso é um exemplo dele. Mas tem um exemplo de meu tio, eu só estou usando o exemplo da família. Se reclamarem, se LGPD, você usou exemplo meu? Não, é toda a família. Meu tio trabalhava no Polo. É como se segurança do trabalho, né? Aquele fiscal de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. E veja, ao longo do tempo, a força de trabalho dele foi diminuindo. Ele antes tinha 3, 4, 5 empresas que ele atendia, hoje ele atende 1, 2. Ele se aposentou, ele diminuiu o salário e não pôde ter utilizado esses salários que foram altos. Poxa, então eu acho que a primeira sensação é de justiça. A segunda é da dignidade, né, de você aumentar o salário, né, e você poder aproveitar. Afinal, chegou no momento de você aproveitar. Porque a aposentadoria, ela serve para que você, ao atingir a velhice, né, você possa não ter a necessidade de trabalhar e desfrutar desse período, que é um período muito bom para você poder finalizar a sua passagem aqui na Terra. Agora, sobre essas discussões mais recentes no STF, quero saber se tem algum impacto, por exemplo, a discussão da idade mínima para a aposentadoria, se chega até algum impacto na questão da revisão da vida toda, ou se são coisas distintas e eles não chegam a se relacionar de forma alguma? Não, eles são demandas diferentes, né? Correlatas, que todos são correlatas são similares, né? Assim, tem relação, no sentido de os dois falarem da Previdência, os dois combaterem reformas, né? Essa da aposentadoria especial, que inclusive Ricardo Lewandowski, que ia ser o segundo ministro a votar, pediu vistas, né? Isso foi realmente muito bom para os segurados, porque o ministro Barroso, apesar de toda a minha admiração pelo conteúdo jurídico dele, ele deu uma decisão desfavorável ao segurado, né? Dizendo que não há impedimento de se atribuir uma idade mínima à aposentadoria especial. E aí eu vou tentar explicar só um pouquinho para as pessoas entenderem o que é essa aposentadoria especial. A aposentadoria especial é uma aposentadoria concedida àquelas pessoas que estavam expostos a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos que afetem a saúde desse trabalhador. Então, veja, eu sou uma pessoa que trabalho lá na pedreira e o tempo todo eu escuto aquele barulho da pedra quebrando. Bum, bum, bum. Minha audição vai chegar em um momento em que ela vai ser reduzida. Eu vou ter um prejuízo nisso. Então, para compensar isso, eu podia me aposentar mais cedo. Certo? Beleza. Aí a nova regra é o seguinte, a aposentadoria especial agora tem idade mínima. Então, agora, já não interessa mais a saúde do trabalhador somente. Tem que ser a preservação da saúde do trabalhador com a idade mínima. Aí eu vou para um caso de um mergulhador de águas profundas, né, que tem aquela pressão da ATM aqui, quanto mais você desce, mais você tem pressão. E aí esse trabalhador, que antes se aposentava com 15 anos, agora vai ter que trabalhar os 15 anos lá como mergulhador,
mas não vai poder se aposentar, porque ele vai ter que esperar os 65 de idade. Então vamos lá. Imagine que com 30 anos você começou a mergulhar. Lá na Petrobras, naquelas águas profundas, gélidas, bem offshore, sabe? Fora, assim. E aí você trabalhou até os 45 e agora você está bem com a saúde fragilizada, ou já naquela linha de, até aqui eu consegui preservar minha saúde, mas se eu avançar, pode ser que eu tenha um problema grave. Então, vou me aposentar? Não, você não pode não. Agora, falta 20 anos para você atingir a idade mínima. Mas aí a lei está contraditória. Como assim? Eu tenho um trabalho que eu só posso fazer 15 anos e tenho uma idade mínima que me exige trabalhar mais 20. Então, pronto. Então, agora eu não vou mais ser mergulhador, né? Porque, veja, se eu atingir o limite de saúde, sim, então eu troco de profissão. Então, veja, a reforma não solucionou todas essas questões, tá certo? E a principal, eu acho, que é a preservação da saúde do trabalhador. Porque a aposentadoria especial existe para preservar a saúde dele. Tanto é, Camila, que o aposentado especial, ele ao se aposentar de maneira especial, ele não pode continuar na mesma atividade que aposentou ele. Justamente para preservar a saúde dele. Então, foi um alento o Ricardo Lewandowski ter pedido vistas. Estamos na esperança de que ele analise com outro prisma, outro olhar essa questão e dê um voto favorável ao segurado, diferente do que o ministro Barroso deu ontem, certo? Mas, especificamente na sua pergunta, o fato de eu me aposentar especial pode impactar na revisão da vida toda? Veja, vou fazer aqui, é um labirinto para poder dizer que sim, então... Se você não entender, você me fala. Sim, pode deixar. Imagine que ele diz que é inconstitucional a aposentadoria especial com idade. Ou seja, tem esse negócio de idade para especial, não, pode aposentar antes. Então, pode ser que algumas pessoas lá em 2019 consigam esse direito e aí ele está dentro daquele período da revisão da vida toda e pode ter direito à revisão da vida toda. Mas veja, é um labirinto para chegar a esse efeito cascata que você me perguntou. A priori são temas separados, temas relevantes, todos de interesse dos segurados do INSS, mas que não têm muita relação de impacto um no outro. Está se aproximando do final. Eu queria que o senhor desse... Qual recomendação o senhor dá para quem está buscando fazer essa revisão da vida toda? Quais os cuidados devem tomar? Porque a gente falou muito de... aumentar o valor, mas também pode acontecer do valor ser reduzido, não é isso? Quais cuidados quem está buscando por isso deve tomar? Né? O primeiro cuidado é procurar um profissional de sua confiança. De preferência, um advogado, certo? Que possa lhe orientar tanto na parte consultiva, que é dos cálculos, quanto na parte judicial, tá? Que é do processo. A segunda hipótese é verificar se realmente isso vai lhe trazer benefício para que você saia do ambiente da dúvida. Porque é o pior quando tem a dúvida, né? Ai, meu Deus, será que... Às vezes as pessoas me perguntam assim, Ed, eu tô numa dúvida, não, tenho direito ou não tenho direito? Pronto, eu acho que a primeira coisa é a gente saber tirar essa dúvida. Tenho direito. Agora eu posso optar. Eu tenho direito, como outro dia teve uma pessoa que disse, Ed, eu tenho direito a R$1.000 de atrasado, vai aumentar R$3 na minha renda. Desculpe, eu não quero isso não. Por causa de R$3, pronto, é um direito dele. Eu não quero esse problema na minha cabeça, um processo, ir lá, assinar por causa de R$3 e nem de R$1.000 atrasado. Já o outro pode dizer assim, oxe, não deixo nada pro governo, amigo. Eu quero tudo para mim, tudo que eu paguei eu quero de volta. E ir lá atrás dos R$1.000 dele e dos 3, também está no direito dele. Então a segunda é tirar a dúvida. E a terceira é agir para um lado ou para o outro. Eu dei 2 exemplos, um quis fazer, o outro não quis fazer, mas todos tiveram uma ação de decidir não e uma ação de decidir sim. Então, esses 3 conselhos é o que eu dou. Procure um advogado, faça o cálculo e haja para decidir se vai ingressar com a revisão ou se vai deixar para lá. Bom, muito obrigada pela conversa. O espaço está aberto se o senhor quiser fazer algumas considerações finais. Quero agradecer só por toda a sua simpatia, certo? Por esse ambiente bacana, ao pessoal ali da técnica, que é super simpático, ajeitou a mesa para mim. Obrigado. É sempre bom estar aqui com vocês. E vocês, leitores do Bahia Notícias, nós ficamos por aqui. Acompanhem o Bahia Notícias nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal, acompanha o site, baixe nosso aplicativo disponível para Android e iOS. É isso, até a próxima.